Ele apareceu no céu na era da Guerra Fria e da luta entre superpotências. Ele assustou os grupos de porta-aviões da OTAN e no Pentágono era chamado de Backfire, que significa contra-ataque. O bombardeiro estratégico supersônico soviético Tu-22M tornou-se um símbolo da era da Guerra Fria e continua a ser um dos aviões de longo alcance mais famosos do arsenal russo. A história desta máquina começa no final dos anos 60, quando a União Soviética decidiu construir o seu próprio bombardeiro pesado em resposta aos grupos de ataque de navios e B-52 do Israel. Este bombardeiro tinha a capacidade de romper a defesa antiaérea marítima, atacar porta-aviões e transportar armas nucleares a distâncias de milhares de quilômetros. Já em 1969, ficou claro que o Tu-22M era mais do que apenas um avião. Ele seria usado para exercer pressão estratégica. Dmitry Markov, engenheiro da Tupolev, foi responsável pelo seu desenvolvimento. Apesar de o objetivo inicial ser a criação de uma versão profundamente modernizada do bombardeiro Tu-22 anterior, o projeto rapidamente se transformou em algo completamente novo. O Tu-22M tornou-se uma plataforma autônoma, capaz de conduzir guerra eletrônica, lançar mísseis e realizar patrulhamento subsônico e arranques supersônicos. A Força Aérea Soviética recebeu esta máquina em meados da década de 1970. A principal prioridade continuava a ser o combate aos grupos de ataque de porta-aviões do EUA no Pacífico e no Atlântico Norte. Foi precisamente para este fim que o Tu-22M foi equipado com mísseis alados, X-22 enormes monstros com um peso de quase 6 toneladas e um alcance de até 600 quilômetros. No entanto, com o colapso da União Soviética, o destino da aeronave estava selado. A Ucrânia recebeu cerca de 29 dessas máquinas no seu território, mas no âmbito do Acordo de Não Proliferação de Armas Nucleares, renunciou a elas. Em contrapartida, a Rússia continuou a desenvolvê-los primeiro como bombardeiros em conflitos locais e, posteriormente, como instrumento de demonstração de poder geopolítico. Vladimir Putin fez uma revolução. A partir da década de 2000, iniciou-se um processo de profunda modernização dos Tu-22M3 e Tu-22M3M. Ambos os aviões receberam novos equipamentos de aviônica, capacidade de reabastecimento em voo e capacidade de integração com os mísseis X-32 e X-55. Como resultado dessas mudanças, o Backfire se transformou num assassino universal capaz de atacar alvos marítimos e infraestruturas terrestres, bem como utilizar ataques nucleares e apoio aéreo. Especialistas militares afirmam que a principal força do Tu-22M reside na sua capacidade de operar na zona cinzenta, ou seja, em condições em que não se encontra em conflito direto, mas pode representar uma ameaça mortal. Sempre que o avião aparecia sobre o Cáspio, a região do Mar Negro, e o Báltico era um lembrete de que o alcance e a velocidade podem ser mais convincentes do que as ações diplomáticas. Como resultado da guerra na Ucrânia, em 2022-2025, o Tu-22M voltou à ação. Foi ele que participou nas operações que acompanharam os ataques hipersônicos com mísseis Kinzhal, lançados a partir de MiG-31K, bem como nos ataques às fortificações da defesa antiaérea em Mariupol. Não era apenas um símbolo, era um instrumento de destruição eficaz, criado ainda na URSS, mas adaptado às condições da guerra moderna. O Backfire, modernizado, voltou a juntar-se à tríade nuclear num contexto de intensificação da NATO na Europa Oriental. É uma plataforma fiável para o transporte de armas estratégicas e táticas, embora não ao nível do Tu-160. Quem é esse dinossauro aéreo? Um artefacto antigo ou uma nova ameaça do século XXI? Como sempre, a resposta está nos números, nos motores, nos mísseis e nos voos reais. No entanto, uma coisa é evidente: o Tu-22M não foi desativado. Ele voltou para casa, e isso deve ser levado em consideração pelo mundo. Mecânica da destruição, desenvolvimento e armamento do Tu-22M.
Para entender por que o Tu-22M permanece em serviço e representa uma ameaça, precisamos olhar para o seu coração de engenheiro. Este avião não era apenas um avião. Era um complexo de ataque voador, projetado para uma guerra prolongada no céu sobre o mar e atrás da linha de frente. As dimensões da máquina são impressionantes. O fuselagem tem 42,4 metros de comprimento, 34,3 metros de envergadura e 11 metros de altura. O peso do avião vazio pode variar de 58 a 124 toneladas, dependendo da configuração. O fuselagem é feito de uma liga resistente de alumínio e magnésio, com peças de titânio e aço resistente ao calor. Isso aumenta a resistência da estrutura durante voos em altas velocidades e a sujeita a cargas significativas. Graças à variabilidade da flecha das asas, é possível decolar com eficácia de pistas curtas e voar em velocidades subsônicas e supersônicas. O piloto pode atuar tanto em patrulha estratégica quanto em missões de ataque de penetração, graças a essa solução de engenharia incomum. Os dois motores TR-DDF NK25 têm uma potência total de cerca de 245 kN em pós-combustão 497 kN. São eles que permitem ao Tu-22M atingir uma velocidade de até 2.000 km/h ou aproximadamente 1,8 Mach, o que o torna um dos bombardeiros mais rápidos do mundo. Ele pode voar a uma altitude de até 14.000 metros e voar sem reabastecimento até 5.800 km. Quanto ao reabastecimento, é ainda maior, especialmente para a versão Tu-22M-13M, que recebeu um sistema de reabastecimento por mangueira atualizado. A tripulação é composta por 4 pilotos, comandante, copiloto, operador de navegação e navegador. Em operações especiais, a tripulação pode ser aumentada para 6 pessoas. O armamento é agora o principal. O Tu-22M é mais do que um simples bombardeiro. É uma mistura de plataforma de mísseis e plataforma de bombardeio. O compartimento interno pode acomodar até 70 bombas FAB-250 ou 18 FAB-1500, bem como munições termobáricas especiais ou cargas nucleares de baixa e média potência. No entanto, muito mais perigosos são os suportes externos. Desses 12 são pontos de suspensão externos. 4 são destinados a mísseis ar-ar, do tipo ER-40 ou R-27, que foram usados em versões anteriores. 8 pontos para suspensão de mísseis alados e bombas guiadas. O míssil X-22, Bura, tempestade com peso de até 6 toneladas e alcance de 600 km, é o mais utilizado. Ele pode transportar tanto ogivas convencionais quanto nucleares e é destinado à destruição de alvos estratégicos e porta-aviões. Nas versões atuais do Tu-22M também está presente o X-32, uma modificação capaz de romper a defesa antiaérea escalonada. O Tu-22M-3M se diferencia pela adaptação para os mísseis X-55 e X-101, e também no futuro para o X-47M2 Kinzhal. Ele torna-se parte da tríade nuclear da Rússia, embora num contexto limitado, mas extremamente perigoso. É fornecida proteção adicional ao avião, canhão GS-Gada-23, 23 mm, com ângulo de disparo de 290 d e alcance de 4,5 km. Sistema de instalação de armadilhas térmicas capaz de lançar até 80 alvos falsos por minuto para garantir a segurança dos mísseis com orientação térmica. Sistemas eletrônicos de contramedidas eletrônicas, incluindo radares laterais, supressão de radares e sistemas de alerta de radiação de radar. O complexo de navegação e mira é composto pelos seguintes componentes: radar, que é usado para acompanhar alvos, sensores de infravermelho e sinal de televisão, computador para controle de combate, sistemas de auto-orientação para alvos e navegação por satélite. Esta combinação torna o Tu-22M um adversário perigoso, pois ele não é apenas um depósito voador de munições, mas também um centro de combate autônomo, capaz de tomar decisões em condições de combate.
Esta série de aviões foi modernizada entre 2023 e 2025. Receberam aviônica melhorada, motores reformulados, interior da cabine renovado e um complexo automatizado de comunicação e designação de alvos. Atualmente, o avião pode operar em estruturas de rede interagindo com outros elos e mísseis alados. Portanto, o Tu-22M não é uma peça de museu. É um avião vivo, perigoso e em rápida evolução. A sua mecânica de destruição é uma combinação de potência, velocidade e alcance incorporada na sua estrutura testada pelo tempo e adaptada às exigências do futuro. A restauração da Ucrânia, os ataques do século XXI. Após décadas de presença ostensiva nos céus, o Tu-22M voltou à guerra real, incluindo tiros, voos de combate e cargas de ataque. Com o início do conflito na Ucrânia em 2022, e especialmente em 2023-2025, os Tu-22M3 e Tu-22E-3M modernizados começaram a operar como artilharia aérea de longo alcance, utilizada tanto contra alvos na linha da frente como em profundidade nas retaguardas. No início de 2023, durante o cerco de Mariupol, as forças aéreas russas utilizaram os Tu-22M para atacar alvos fortificados nos arredores da cidade. Estes ataques tinham uma dupla função: suprimir a defesa antiaérea e destruir centros de comando. Foram utilizados FAB 1500 e FAB 250 com orientação inercial. De acordo com satélites ocidentais, em 2 dias, foram realizadas pelo menos 12 missões de combate, o que aproximou a operação das ações na Chechênia. No outono de 2023, o Tu-22M foi utilizado em combinação com ataques hipersônicos. Enquanto os caças MiG-31K lançavam mísseis Kingshaw, os Tu-22M utilizavam bombas de diversão e mísseis de cruzeiro. Isso levou à sobrecarga dos sistemas de defesa aérea ucranianos, particularmente na região de Dnipro e Poltava. A inteligência ucraniana identificou a rota dos aviões a partir dos aeródromos de Chaikovka e Engels, mas era quase impossível detê-los na aproximação, pois os Tu-22M voavam a uma velocidade de até 1,5 Mach e a uma altitude de 12 a 14 quilômetros. Em dezembro de 2024, os militares russos informaram sobre o uso de Tu-22M com blocos de navegação por satélite modernizados que permitiram aos aviões usar novas bombas guiadas com precisão de até 10 metros. Isso significava que os Tu-22M podiam atacar alvos num raio de 50 a 80 quilômetros da linha de frente sem violar a linha de defesa, mesmo sem ter acesso ao espaço aéreo da Ucrânia. No entanto, a operação na fronteira com a Finlândia em janeiro de 2025 chamou a atenção da imprensa mundial. De acordo com a emissora de televisão Yle e a revista Iltalehti, 2 Tu-22M com Su-35 cruzaram o espaço aéreo sobre o Mar Báltico e se aproximaram da defesa aérea finlandesa a menos de 60 quilômetros. Embora os caças tenham sido levantados pela OTAN para interceptação, os bombardeiros já haviam se desviado. O Kremlin respondeu simplesmente: os aviões voavam em espaço internacional. Embora esta incursão tenha provocado um escândalo diplomático, tudo o resto é interpretação. Como se pode entender isto? A Rússia trouxe de volta o Tu-22M ao campo de batalha e está a usá-lo numa estratégia híbrida: pressão, demonstração, contenção. De um voo público a um ataque noturno, a um armazém logístico. De acordo com relatórios do ISW e da inteligência britânica MI6, a Rússia tem cerca de 40 Tu-22M em condições de combate, dos quais pelo menos 15 foram modernizados para o nível M13M. Esses aviões podem transportar tanto bombas aéreas convencionais quanto mísseis KH-22 e KH-32 que também podem transportar ogivas nucleares. A modernização do Tu-22M para o lançamento de mísseis de cruzeiro X-55 e X-201, dependendo da modificação, é de particular interesse. Isso torna a plataforma um instrumento estratégico com um alcance de até 3.000 km, que pode cobrir praticamente toda a Europa a partir de sua base na Rússia. No entanto, há perdas.
Em 2023, um drone danificou uma aeronave Tu-22M no aeródromo de Chaikovka. 2 máquinas foram danificadas e uma delas não pôde ser reparada. Mesmo a fortaleza voadora está em risco. Apesar disso, o Tu-22M ainda é utilizado na guerra moderna. A autonomia e a versatilidade são a razão. Ele pode usar munições clássicas, destruir pontes, sistemas de defesa antiaérea e armazéns, bem como operar em condições de perda de comunicação por satélite. Além disso, ele é simplesmente atualizado em vez de reconstruído. Assim, o Tu-22M é um monstro renovado do céu soviético que está novamente a ser utilizado para as necessidades do Kremlin. Não dá entrevistas bombásticas, mas cada incursão que faz é uma mensagem, especialmente se inclui mísseis capazes de mudar a política. Viagem de fogo, Síria, Geórgia, Suécia, Afeganistão. O Tu-22M é uma história de progresso técnico. É uma crônica de guerra na qual cada conflito ocorrido nos últimos 40 anos deixou uma marca indelével. Em vez de acumular pó em hangares, esta máquina bombardeou, manobrou, rompeu e perdeu os seus. As suas rotas começam nas montanhas afegãs até ao mar Mediterrâneo, bem como nos desfiladeiros chechenos até as fronteiras da NATO. O Afeganistão, 1987-1989, foi o primeiro grande palco do uso em massa do Tu-22M. Assim, nos últimos anos da campanha soviética, os aviões atacaram campos de mujahedin, caravanas com armas e pontos de transbordo no Paquistão. As EFAB-500 e EFAB-1500 eram o armamento principal, lançadas de uma altura de 10 a 12 quilômetros, muitas vezes sem contato visual. Apesar de a precisão não ser perfeita, a força destrutiva compensava as deficiências. Mesmo na fronteira com o Irão, foi observada uma explosão de munições em resultado de um ataque do Tu-22M na região de Kosti. A Primeira Guerra da Chechênia, 1995-1996, foi o início. Em Grozny, Argun e Chali, os Tu-22M foram usados para bombardeios em massa. O ataque ocorrido em 3 de janeiro de 1995 foi especialmente memorável quando 8 Tu-22M da base em Engels atacaram as posições supostas dos combatentes. Mais de 40 edifícios foram destruídos. Mais tarde, porém, descobriu-se que havia instalações civis na área. Isso foi criticado tanto na Rússia como no exterior. No entanto, o comando militar afirmou que o objetivo era causar um impacto avassalador e destruir a rede de apoio da resistência. Agosto de 2008, na Geórgia. Os Tu-22M realizaram missões de reconhecimento e ataque durante um conflito curto, mas intenso que durou 5 dias. O único caso confirmado de perda de um backfire em combate foi quando um dos aviões foi abatido pela defesa aérea da Geórgia. A tripulação morreu. O comando da Força Aérea informou que o bombardeiro entrou na zona de ação do complexo modernizado, Buk M1, enquanto cumpria a missão de destruir colunas de transporte. Após esse incidente, foi decidido rever a estratégia de utilização de aviões sem cobertura de caças. Os anos de 2015 a 2017 marcaram o início de uma nova era na Síria. A partir dos aeródromos de Mozdok e Shayrat, os Tu-22M lançaram ataques contra alvos do ISIS e do Jabhat al-Nusra. Após o atentado no Egito, que resultou na morte de 224 cidadãos russos, em novembro de 2015, as forças aéreas russas lançaram vários ataques massivos, inclusive com o uso de Tu-22M. Segundo dados oficiais do Ministério da Defesa da Federação Russa, em 3 meses foram realizados cerca de 80 voos e lançadas mais de 300 toneladas de bombas. Foram utilizados munições guiadas e não guiadas, bem como drones de reconhecimento e Su-34. Em abril de 2013, ocorreu um episódio interessante. 2 Tu-22M sobrevoaram o Báltico a uma altitude extremamente baixa e aproximaram-se do espaço aéreo da Suécia. O país, que não fazia parte da OTAN na altura, não conseguiu responder rapidamente. A Força Aérea Sueca começou a utilizar caças demasiado tarde.
Na imprensa escandinava, este incidente tornou-se uma sensação, o que levou a negociações para a adesão à Aliança do Atlântico Norte. Apesar de a Rússia não ter confirmado oficialmente a infração, a opinião pública interpretou o ataque como um treino para um ataque hipotético contra postos de comando em Gotland. O paradoxo do backfire reside no facto de ser aplicável tanto a conflitos locais como a demonstrações estratégicas. Nem sempre o seu aparecimento no céu significa o início de uma guerra. Pode ser um sinal, uma demonstração implícita de bandeira no ar. Os pilotos do Tu-22M observam que o avião é difícil de pilotar e requer treino completo, especialmente em manobras nas montanhas e voos a baixa altitude. Mas, ao mesmo tempo, é fiável, testado e capaz de transportar mais do que os seus equivalentes ocidentais. Assim, mais de 40 anos após o seu primeiro voo, o Tu-22M continua a desempenhar um papel importante na projeção do poder aéreo da Rússia. Ele voou na ausência de radares. Ele atacou onde era considerado seguro. Embora tenha caído, ele voltou com uma nova pintura-bombas e uma nova missão. É mais do que uma simples máquina. É uma história de conflitos. Barulhento, pesado, mas ainda vivo. Adversários e seguidores como o ZEWARO e a OTAN responderam ao backfire. Desde a sua estreia na década de 1970, o Tu-22M tornou-se um problema para o Pentágono e a OTAN. Ele não era apenas um bombardeiro soviético comum, mas também um inimigo potencial dos porta-aviões, especialmente quando combinado com os mísseis antinávio X-22. Desde a criação de seus próprios análogos até a mudança do conceito de defesa aérea no mar, a resposta ao backfire foi rápida, e se espalhou por todo o mundo. O americano B-1A, mais tarde renomeado B-1B Lancer, foi o primeiro avião considerado um análogo. Desenvolvido como um bombardeiro estratégico com um perfil discreto, o B-1B tinha características supersônicas e uma asa variável semelhante à do Tu-22M. No entanto, a filosofia de utilização do B-1B era diferente. Ele foi projetado para romper secretamente a defesa antiaérea a velocidades subsônicas em baixas altitudes. Em contraste, o Tu-22M era uma plataforma agressiva projetada para ataque e retirada rápida com foco em velocidade, potência e altitude. Comparação de parâmetros. O Tu-22M pode atingir uma velocidade de até 2.000 km/h, enquanto o B-1B pode atingir uma velocidade de até 1.330 km/h. O alcance do avião B-1B é de cerca de 12.000 km, enquanto o do avião Tu-22M é de 5.800 km sem reabastecimento. A carga de combate do B-1B é de até 34 toneladas, enquanto a do Tu-22M é de até 24 toneladas. Defesa. O Tu-22M possui um canhão integrado GSH-23, enquanto o B-1B concentra-se na defesa eletrônica. Como resultado, o B-1B é mais potente e capaz de percorrer grandes distâncias, mas é mais lento e menos manobrável. Enquanto o Tu-22M foi projetado como um caçador rápido de alvos marítimos, ele foi projetado como um invisível, com carga nuclear. Outro adversário é o B-52 Stratofortress. No entanto, quando o Tu-22M apareceu, este velho do ZEWA já estava bastante desatualizado. Não tinha geometria variável da asa, não foi concebido para voos supersônicos e era mais lento, atingindo apenas 1.046 km/h. No entanto, o B-52 ainda é usado para transportar mísseis alados, incluindo nucleares. Além disso, a OTAN respondeu com sistemas de contra-ataque e não com aviões. Implantação do Aegis com capacidade de interceptação de mísseis X-22. O aparecimento dos caças F-14 Tomcat e, posteriormente, F-18 e F-35 em resposta à ameaça de um ataque aéreo com Tu-22M. Integração de reconhecimento por satélite e guerra eletrônica para ampliar as zonas de defesa aérea em torno dos grupos de porta-aviões. É interessante notar que os análogos diretos do Tu-22M não apareceram na Índia e na China. A Índia conta com mísseis baseados no ar e no mar,
enquanto a China conta com porta-mísseis de longo alcance do tipo H-6 e H-20. Mas além da Rússia, não há nenhum outro bombardeiro pesado supersônico com asa variável em operação no mundo. Outras respostas ao Backfire surgiram na virada da década de 2020, como drones invisíveis, mísseis hipersônicos e plataformas de satélite. No entanto, nem todos eles podem substituir completamente a classe de bombardeiros pesados. Assim, os ZIU e a Rússia mantêm as suas frotas dessas máquinas. O relatório RAND de 2024 afirma que o Tu-22M ainda é considerado um elemento perigoso e imprevisível na composição das forças aéreas da Rússia. O seu aparecimento na região do Mar Negro ou do Mar Báltico aciona automaticamente o protocolo de ameaça de nível DEFCON 3. A OTAN estuda as rotas de voo do Tu-22M, avalia as suas funções táticas e simula interseções. No entanto, todos os anos surgem novos elementos, incluindo guerra eletrônica e reabastecimento em voo. Por exemplo, o Pentágono está preocupado com o facto de Moscou estar a partilhar tecnologia e possivelmente competências com o Tu-22M e os complexos de mísseis iranianos em 2025. Tudo isso significa uma coisa: um contra-ataque é inevitável. Não é o mais novo, nem o mais silencioso, nem o mais tecnológico. No entanto, continua vivo, perigoso e pronto para a batalha. Além disso, já passou por muitas dificuldades e pelo tempo. Às vezes isso é mais importante do que qualquer inovação digital. Fim de uma era ou reencarnação. Nem as máquinas, nem os generais, nem as ideias estão protegidos do tempo. De acordo com todas as regras da lógica aeronáutica, o Tu-22M, lançado pela primeira vez em 1969, já deveria ter sido retirado de serviço há muito tempo. No entanto, ele não só voa, mas também participa em operações estratégicas e assusta os quartéis-generais da OTAN em 2025. Surge a questão fundamental: esta é a última era da grandeza soviética, ou apenas o início de uma nova fase? O programa de modernização do Tu-22M-3M foi desenvolvido para resolver os problemas crescentes. Estes aparelhos receberam o seguinte: um novo conjunto de dispositivos para navegação de precisão com suporte para GLONASS e INS. Ecrãs LCD modernos e interfaces na cabine que substituíram as interfaces analógicas clássicas. Vantagem estratégica associada à capacidade de reabastecimento em voo, especialmente em condições de guerra em teatros distantes. Interação total com os mísseis X-32, X-55 e possivelmente X-1. Mas isso não é tudo. A partir de 2024, o Ministério da Defesa da Rússia iniciou o desenvolvimento do Tu-22 Digital. Será um avião que utilizará IA para acompanhar alvos, reconhecer ameaças de radar, corrigir automaticamente a rota e até mesmo tomar decisões em condições de guerra eletrônica. Este método permite que o velho gigante se torne um caçador semi-autônomo capaz de operar em condições difíceis. Em 2025 também está a ser discutida equipamento do Tu-22M com mísseis alados com alcance aumentado para 2.500 km. Além disso, em conjunto com complexos do tipo Kinzhal, o avião pode ser adaptado para armas hipersônicas com a modificação adequada da suspensão. No entanto, o progresso tem o seu preço. Cada voo do Tu-22M torna-se um prazer caro devido a componentes obsoletos. Falta de pessoal, desgaste dos motores NK-25, problemas de manutenção e elevados custos de voo. As ameaças em terra também são decisivas. Como resultado de ataques com drones a aeródromos na Ucrânia, em 2023-2024, a Rússia perdeu vários desses veículos. Apesar da modernização mesmo, a fortaleza voadora é vulnerável quando está estacionada. Muitos analistas militares acreditam que a era dos bombardeiros pesados está a chegar ao fim devido ao desenvolvimento da aviação não tripulada e dos mísseis hipersônicos. Se um drone de 3 toneladas pode fazer o mesmo, por que levantar 120 toneladas de aço?
Por outro lado, os defensores do backfire afirmam que a aviação de longo alcance não é um substituto, mas sim um complemento. A única plataforma tripulada é capaz de mudar rapidamente de tarefa, tomar decisões e transportar um arsenal híbrido incluindo cargas não nucleares e nucleares. O Kremlin ainda não pretende abandonar o veterano. Em 2025 foram assinados contratos adicionais para a modernização profunda de 8 aviões Tu-22M. Espera-se que os novos radares de bordo, sistemas de guerra eletrônica e armas permitam utilizar estes aviões na Europa, Ásia e Ártico. Outra possibilidade é a exportação. O Irã e a Índia estão interessados na plataforma. O primeiro alvo será a frota dos Estados Unidos no Golfo Pérsico. O segundo será usado para conter estrategicamente a China. As consultas continuam até que os acordos sejam fechados. É o fim. Provavelmente é uma transformação, símbolo do poder soviético. O Tu-22M está a transformar-se numa máquina moderna e flexível. Não será invisível, não será fácil, mas continuará a ser um símbolo de ataque de longo alcance, capaz de mudar o curso de um conflito local com um único ataque. Poucas máquinas conseguem adaptar-se às mudanças do mundo. O backfire demonstrou a sua capacidade para tal. Amanhã não desaparecerá. Simplesmente mudará a sua máscara para uma digital mais precisa, mas ainda assim assustadora. Além disso, se a qualquer momento aparecer no horizonte uma silhueta com asas triangulares, com o som característico dos motores e uma velocidade de 2 Mach, todos se lembrarão que o monstro do céu soviético ainda existe. Um dos exemplares mais famosos e únicos da aviação estratégica soviética e russa é o Tu-22M, conhecido no Ocidente como Backfire. Foi criado durante a Guerra Fria para caçar porta-aviões da NATO e atacar alvos importantes do inimigo. Também provou a sua relevância no século atual. Do Afeganistão e da Chechênia à Síria e à Ucrânia, os conflitos mostraram que esta máquina continua a ser perigosa, eficaz e estrategicamente importante, apesar da sua maturidade. Tecnicamente, o Tu-22M possui potência, velocidade e alcance. Mesmo em comparação com os americanos B-1B e B-52, ele é único pelo seu armamento de mísseis asa em flecha e capacidade de lançar ataques nucleares e não nucleares. Enquanto o Tu-22M3M, que foi melhorado, recebeu novos radares cabine digital, sistemas de guerra eletrônica e capacidade de reabastecimento em voo, o que prolonga a sua vida útil até 2040. Como demonstrou a utilização do backfire na Ucrânia, no Báltico, na Síria e no Cáucaso, ele não está obsoleto. Ele simplesmente muda de função nos conflitos modernos, passando da dissuasão nuclear para uma arma tática flexível. Além disso, apesar de a aviação pesada enfrentar drones e tecnologias hipersônicas, o Tu-22M continua a ser uma plataforma a ser levada em consideração. O futuro do Tu-22M não é apenas história, é inovação, novos desafios e perspectivas de exportação. Na era das guerras digitais e da informação, o velho gigante soviético mantém uma característica que os drones não possuem, faz o inimigo sentir uma ameaça física e psicológica.